Mateus, capítulo 4, versículo de 1 a 2. Deus tem algo muito forte a falar ao nosso coração nessa noite, irmão. É interessante que na semana passada, Deus tinha me dado uma palavra para eu trazer, que eu pensei que seria hoje, enquanto eu fazia o meu devocional. E quando chegou segunda-feira agora, que eu ia começar a preparar a palavra para ontem e para hoje, Deus falou, opa, não é essa. A mensagem está pronta, vai ser algum dia eu vou pregar essa outra mensagem, mas Deus fez, não é essa agora, tem outra mensagem. E Deus trouxe algo muito forte ao meu coração, através de algo que a gente vai aprender nessa noite. Tanto que o nome da mensagem é Aprendendo com os Desertos, ou Aprendendo com as Dificuldades. Quem conseguiu abrir sua Bíblia em Mateus 4, diga amém. Quem não achou, diz misericórdia. Misericórdia, vamos aguardar ainda. O outro lado está melhor, viu, irmão? Lá na Zona Sul ontem, foi rapidinho, o pessoal achou todo mundo na Bíblia, o pessoal está lendo a Bíblia lá, viu? Glória a Deus, é uma bênção. Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 2 apenas, diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo, levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Essas são as palavras da salvação, e por ela a gente dá graças a Deus. A igreja pode se sentar. Feche teus olhos para que a gente possa orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra já foi lançada ao nosso coração e ela jamais volta vazia, Senhor. Nós queremos Te pedir nessa noite uma compreensão sobrenatural acerca do que está sendo ministrado aqui, que o Teu Espírito Santo faça uma aplicação personalizada sobre a vida de cada pessoa, trazendo verdades e falando aquilo que cada um necessita ouvir nessa noite, não aquilo que apenas quer escutar, mas o que precisa, Senhor. Pai, que eu não te atrapalhe em nada naquilo que Tu quer fazer nessa noite. Tu tem total liberdade sobre a minha vida, sobre esta igreja, Espírito Santo de Deus. Que eu seja apenas um canal para levar a Tua mensagem, Pai, que eu possa diminuir e que cada vez mais Tu possa crescer e a Tua glória aparecer através da minha vida, Senhor. Que o falar da minha boca e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis na Tua presença, ó rocha minha e redentor meu. É por isso que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Então a gente hoje nessa noite vai falar algo sobre aprendendo com o deserto, ou aprendendo com as dificuldades. E uma das coisas, em primeiro lugar, antes da gente entrar na mensagem, que a gente tem que entender é que tem muita coisa que a gente está só orando e pedindo e não está acontecendo. Por quê? Porque nós temos que agir. A palavra oração significa ação, agir, fazer algo. E tem muitas vezes que a gente apenas está orando e pedindo, ou sentadinho esperando que Deus faça tudo. E tem muita coisa que não vai acontecer se a gente continuar sem agir, sem fazer algo em prol daquilo que Deus está nos direcionando. E também o que a Bíblia nos mostra é o quê? Que a gente, quando ora, a gente não sabe como pedir. A palavra de Deus em Tiago diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para gastar com teus próprios deleites. Então tem muita coisa que eu e você está pedindo, irmão, que não vai acontecer. Tem muita coisa que eu e você está clamando que não vai acontecer. O grande problema nosso é que a gente está orando e a gente está querendo converter Deus à nossa vontade. A gente está dizendo, ó, Deus, Tu não sabe o que é melhor para a minha vida não, eu quero isso aqui, ó. Isso nunca vai acontecer se você não se submeter à vontade de Deus na tua vida, irmão. A gente tem que alinhar os nossos pedidos à vontade de Deus. E algo interessante que a palavra nos falou e nos traz nessa noite, irmão, é que o Espírito Santo pegou Jesus e conduziu ele para onde, irmão? Deserto. O Espírito Santo levou ele para o shopping? Não. Para a praia? Não. Para o deserto. Jesus, antes de iniciar o seu ministério,
Deus fez, olha, vai começar agora, Jesus, se prepara. E a gente chega, fica animado, eita, vai começar, bora. Quero para o deserto primeiro. E Jesus foi levado para o deserto. E a gente não gosta de deserto, não. Deserto é um lugar ruim. Deserto é um lugar frio de noite, quente de manhã, não é habitado, é solitário. Mas o deserto é necessário para que a gente possa amadurecer. As dificuldades, elas são necessárias para que a gente possa crescer. Tudo isso que eu e você está enfrentando hoje, quem aqui nunca passou por uma dificuldade? Levanta a mão, quem nunca passou? Todo mundo já passou, né? Jesus fala e ele afirma, no mundo vocês vão ter aflição, mas tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu costumo falar que essa é uma profecia, que a gente não precisa nem orar, que ela acontece sem a gente orar. Eu nunca vi ninguém se acordar e dizer, Deus, eu reivindico a minha cota de aflição diária para hoje. Ninguém ora isso, e acontece. A gente é tentado no trabalho, vem problema, vem bronca, vem um monte de coisa, sem a gente pedir. Porque é uma promessa que acontece sem a gente pedir, porque Jesus disse que ia acontecer, irmão. Mas é necessário que a gente passe por ela. E é lá no deserto que a gente amadurece. Então isso que a gente está enfrentando é para nos amadurecer. Isso que a igreja está enfrentando hoje é para quê, pastor? Amadurecimento. A gente precisa passar por esse deserto. Sabe quando a gente ora, ou você ora, Senhor, me torna um homem de Deus ou uma mulher de Deus? Sabe o que o Espírito Santo faz quando escuta essa oração? Opa, quer? Vamos lá. Pega na tua mão e te leva para o deserto. Vou te levar para o deserto, sabe por quê? Porque lá tu vai aprender a confiar. Lá você vai aprender a depender de mim. Quando você ora e diz, Senhor, eu quero que minha vida seja próspera. O Espírito Santo quer? Vamos lá, passar por um período de dificuldade. Vamos ficar lá no pouco, para ver se você consegue ser fiel no pouco. Se você aprende no pouco, para depois eu te colocar sobre o muito. Quando você ora para ter intimidade, o Espírito Santo quer ter intimidade, vamos para lá, vamos para o deserto. Mas como eu falei, o deserto não é um lugar bom, é um lugar de dor, solitário, não é bom estar lá, não é um lugar de habitação, mas é necessário que a gente passe por ele, porque se Jesus, irmão, só ficou pronto quando passou pelo deserto, imagine eu e você. Jesus precisou passar pelo deserto para amadurecer em algumas áreas da vida dele. E nós também precisamos disso. Veja que coisa interessante. A largata e a borboleta, ela é a mesma criatura em etapas da sua vida diferentes. Só que existe uma etapa da sua vida que acontece algo que define o que ela vai ser ou não. É o casulo. O casulo não é bom, irmão. O casulo é apertado, é escuro, traz sofrimento para a largata quando ela está no casulo. Mas o casulo é necessário para quê? Para que ela possa voar. Imagina se a largata orasse a Deus e dissesse, Deus, eu não quero ir para o casulo, eu não quero sofrer, eu quero continuar aqui. Ela nunca ia alcançar o propósito ao qual ela foi criada para existir, que era voar, ser uma borboleta. Por quê? Porque ela não quis passar pelas dificuldades. Ela não quis passar pelo deserto. Então esse é o grande problema. Se você continuar olhando para o deserto e para a dificuldade, apenas enxergando dor, desespero, revolta, ao invés de você começar a olhar para o deserto e ver, isso aqui é um processo, isso aqui é um amadurecimento, isso aqui é um aprendizado. Ninguém consegue amadurecer sem passar pelo processo. Até postei um dia desse, não existe propósito sem passar pelo processo. Não tem como. E eu também digo que bênção fora do tempo se torna maldição. Quem aqui queria ganhar um carro? Ganhar um carro. Quem quer ganhar um carro? Pouca gente, tem gente que não quer ganhar um carro não. Glória a Deus, irmão. Então tá bem de vida, viu? Aleluia. Mas tem gente que quer ganhar. Carro é uma bênção ou não? É uma bênção. Carro é uma bênção, irmão. Mas só que se eu pegar um carro e der para o meu filho mais novo de 5 anos, Davi, vai ser uma desgraça na vida dele. Ele não sabe usar um carro, ele não sabe dirigir, ele pode morrer se ele for usar o carro. Por quê? Porque ele ainda é imaturo, ele precisa passar pelos processos
até poder receber algo. E veja que coisa interessante que a Bíblia fala. A Bíblia fala que o filho, mesmo sendo herdeiro de tudo, enquanto é criança, é igual a um escravo, não recebe nada. O que é que Deus está falando? Eu e você, mesmo sendo filho de Deus, mas enquanto eu e você continuar sendo imaturo, cabeça dura, não aprender, não crescer, a gente não tem direito a nada. Porque Deus não vai colocar algo na nossa mão sem a gente estar pronto antes. E nós precisamos amadurecer. É por isso que Paulo fala, quando eu era menino, eu me comportava como menino. Agora que eu sou homem, deixei as coisas de menino para trás. E o grande problema é que tem muito homem, muita mulher que cresceu em idade, estatura, mas a cabeça é de criança, comportamento de criança, atitude de criança. Não tem como um homem que era solteiro e agora é casado querer continuar com os mesmos comportamentos de uma pessoa solteira. Não tem como. Não vai dar certo. Esse relacionamento nunca vai dar certo. E nós precisamos amadurecer. E esse lugar de amadurecimento passa pelo deserto, pelo processo, pelo aprendizado. E o grande problema, irmão, é que se a gente entrar num deserto e sair dele antes do tempo, sem aprender, sem amadurecer, sem se preparar, você provavelmente vai voltar para o deserto. Se você tira uma largata, enquanto ela está no casulo, e você abre e quebra aquele casulo de maneira forçada, aquela largata morre. Aquela largata vai morrer, ela nunca mais vai chegar a ser uma borboleta. Porque ela saiu do seu processo antes do tempo. Então, se você entra numa dificuldade financeira e você não aprende nela, provavelmente você vai quebrar a cara lá na frente de novo, irmão. Se você gasta o teu cartão todinho, estoura o limite, e você não aprende com isso, você vai fazer isso de novo. E nós precisamos aprender diante dessa dificuldade. Se você traiu durante o seu casamento, se você não se arrepende, não aprende, não muda, você vai voltar a fazer de novo. Se você passa por um deserto emocional, se você não reconhece, não entende quais são os gatilhos que te fazem ter aquele tipo de sentimento, você vai voltar para ele de novo lá na frente. E a gente precisa entender o que está passando no deserto, a gente precisa aprender no deserto. E uma coisa interessante é que quando Deus achou que era o momento de Jesus iniciar o seu ministério, Ele levou Jesus para o deserto. Mas quem tentou não foi Deus. Quem tentou a Jesus foi o Satanás. Quem nos leva para o lugar de amadurecimento é Deus. Mas lá nesse lugar de amadurecimento vai ter tentação, irmão. Vai ter dificuldade, vai ter provação. E uma coisa que eu preciso que você entenda nessa noite é que o deserto que Deus te coloca é o próprio Deus que te tira. Veja o que acontece lá no versículo 11, diz assim: então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Quem foi que acabou aquele período de jejum de Jesus? Foi o próprio Deus, quando ele passou e foi aprovado no deserto. Quando Deus fez, opa, agora é o momento, Jesus, os anjos foram lá e serviram a Jesus. Deus colocou, mas Deus tirou. Mas existe deserto que eu e você está enfrentando devido às nossas escolhas erradas. E esse deserto, por causa das nossas escolhas, é eu e você que tem que sair dele. A culpa é nossa e eu e você tem que se levantar e sair dele. Tem duas parábolas que Jesus fala bem interessantes sobre o mesmo contexto, que é os resgates dos pecadores. Na primeira parábola da ovelha perdida, o próprio pastor da ovelha vai até ela e resgata ela. Mas na do filho pródigo, você não vai ver o pai indo atrás do filho. Por quê? Foi uma escolha do filho se afastar do pai. Foi uma escolha do filho ir para longe e gastar tudo que ele recebeu. E ele precisou o quê? Cair em si. Reconhecer e voltar. Então a gente precisa entender isso. Que o deserto que Deus nos coloca, Ele tira. Mas o deserto que eu e você entra por causa das nossas escolhas erradas, é eu e você que tem que sair. Se você está enfrentando um deserto porque você mentiu, irmão, vá lá, fala a verdade. Desfaça isso. Se você está enfrentando um deserto porque machucou alguém, vá lá e peça perdão. Reconheça. Traiu alguém, se arrependa.
Mude teus hábitos, muda tuas atitudes. Só que a gente precisa aprender e entender o porquê eu estou enfrentando esse deserto. O porquê eu estou enfrentando isso. E a primeira coisa também que a gente entende é que a fome, ela ameaça, mas ela não te mata. Jesus teve fome, irmão, mas ele morreu? Não. A fome, ela ameaça, mas não mata. O deserto traz fome. A dificuldade traz problemas, traz escassez, traz solidão. Mas você não vai morrer lá. Você não vai morrer no deserto. Porque o propósito do deserto não é te matar nem te destruir, mas é te amadurecer. Jeremias, que é uma passagem mais conhecida, Jeremias 29:11. Deus fala: eu é que sei os planos que tenho a teu respeito. Planos de te dar um futuro e te fazer prosperar, e não de te matar ou destruir. O que é que Deus estava dizendo? Olha, essa dificuldade que vocês estão enfrentando, 70 anos longe de Jerusalém, não é para destruir vocês, mas é para amadurecer cada um de vocês. E o que a gente está enfrentando hoje, irmão, na nossa vida, na nossa igreja, não é para nos destruir, mas é para amadurecer, para que a gente possa aprender e estar preparado para os próximos desafios que vão vir. É feito videogame. Quem gosta de jogar videogame aí, irmão, quando você joga, você tem que ir evoluindo fase a fase, porque se você pulasse do começo para o final, você nunca ia ganhar para o mestre final. Por quê? Porque você não estava pronto, você não evoluiu o suficiente. Então toda dificuldade que a gente está enfrentando, a gente está aprendendo algo, a gente está evoluindo, a gente está crescendo, se preparando para os próximos desafios. Mas uma coisa que eu tenho que entender é que eu e você, irmão, a gente precisa aprender no deserto a dizer não. Tem muita dificuldade que a gente está enfrentando porque a gente só diz sim. A gente diz sim aonde deveria ser não. Muitas vezes a gente diz sim para alguns amigos onde a gente deveria dizer não. O que é que Jesus fala no deserto? Não, 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 não e não. E eu e você, a gente precisa aprender isso. Ah, pastor, é muito difícil, eu não consigo. Sabe por que às vezes eu digo sim? Porque eu acho que eu mereço e pego e faço aquilo. Não tem aquela coisa que a gente diz: ah, eu mereço isso, eu tenho que ser feliz. E você está indo contrário à vontade de Deus, irmão. Essa palavrazinha, eu mereço ser feliz, é o que Satanás usa muito na nossa vida, para a gente quebrar princípio. E muita gente, em nome de ser feliz, está quebrando muita coisa que Deus está querendo fazer na nossa vida. Muitas vezes, irmão, a gente diz sim. A pessoa diz: fulana, tu vai para tal lugar. A pessoa diz: vou, sabendo que não vai. Por que não diz não? Porque quer agradar as pessoas. Isso é um grande problema. Querer agradar todo mundo. Não tem como. Jesus não conseguiu isso, irmão. E você não vai conseguir. Não vai. Tem uma frase de um autor que eu nunca me lembro o nome dele, mas é dele. Diz assim: o segredo do sucesso eu nunca encontrei, mas o do fracasso com certeza é querer agradar todas as pessoas. O segredo do fracasso é querer agradar todo mundo, irmão. A Bíblia fala que não tem como ser amigo do mundo e amigo de Deus, porque a gente vai desagradar um ao outro. E a gente precisa dizer não para muita coisa na nossa vida. Você tem que aprender a dizer não. A Bíblia fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E a gente tem que entender isso. Nem tudo a gente pode dizer sim. E a gente precisa dizer não para muita coisa da nossa vida. Outra coisa que a gente aprende no deserto é aprender a nossa verdadeira identidade. Isso é importante demais, irmão. O alvo principal de Satanás é querer deturpar ou destruir a tua identidade. Você vai ver como ele ataca Jesus. Toda vez ele chega para Jesus e diz assim, ó: se és filho de Deus, faz tal coisa. Para ver se Jesus sabia que se ele era filho ou não de Deus. Mas Jesus, ele sabia quem era, irmão. Jesus, ele não tinha problema de identidade. Jesus dizia: eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas me seguem. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca anda em trevas.
Jesus sabia quem era, sabia quem deveria agradar, porque Jesus não tinha problema de identidade. E a gente só vai aprender a nossa identidade verdadeiramente, irmão, no deserto também. Se você não sabe qual é a sua identidade, saiba a identidade do teu pai. Teu pai é Deus, você é filho e filha de Deus, e você tem valor, você tem muito valor. Meninas, vocês têm muito valor, vocês não precisam estar mostrando o seu corpo para alguém te valorizar. Vocês não precisam aceitar ou se submeter a algumas coisas só para ser aceita por alguém. Você tem muito valor. Você é filho e filha de Deus. E é no deserto que a gente vai entender a nossa identidade, porque quando tudo está dando certo, é muito fácil, irmão. Não é verdade? Quando a gente está passando por um momento, uma fase boa da nossa vida, é muito fácil ser fiel, é muito fácil ser crente quando tudo está dando certo. Mas é na dificuldade que a gente vai saber quem é de verdade. É na dificuldade que a gente vai saber se a gente é crente mesmo, irmão. E eu quero trazer algo que aconteceu na minha vida. Eu não iria nem falar, mas Deus pediu para eu falar hoje. Eu nem falei lá ontem do outro lado, mas eu vou falar aqui. Algo interessante, que eu passei por um deserto bem complicado. E nesse momento que eu vi se eu estava fiel ou não, e aí eu consegui entender minha identidade. Não sei se muita gente sabe, mas eu também sou policial militar. Teve um período, em 2016 para 2017, que a polícia militar começou um movimento de Operação Padrão. A gente estava lutando pelos nossos direitos. Provavelmente você já viu muita viatura sendo empurrada, sem combustível, pneu careca. Então a gente estava lutando pelos nossos direitos naquele momento. Tanto que parou um monte de batalhão, começou uma onda de saque em algumas cidades, roubos, pessoas roubando o mercado, devido à Operação Padrão. E como eu estava à frente também desse movimento lá em Vitória, pegaram um áudio de WhatsApp meu e de algumas pessoas como forma de punição, querendo punir as pessoas por participar de um movimento totalmente legal, que era apenas para o nosso direito. E aí instauraram um IPM, que é um processo que tem administrativo na polícia para tentar excluir a pessoa da polícia. E aí não só eu, como mais alguns colegas meus, a gente passou por esse processo. Só que antes desse processo, os advogados e as pessoas falaram: olha, quando chegar lá, diz que o áudio não é teu, nega, o processo vai rolar e não vai dar nada. Mas eu falei: eu sou crente. Eu sou crente. A palavra diz que o pai da mentira é Satanás. O meu pai é Deus, não é Satanás. O povo fez: mas tu é besta, tu vai perder o teu emprego por causa disso. Diz que mente, depois tu se ajoelha e se arrepende e pede perdão a Deus e está tudo certo. Eu digo: não posso fazer isso. Mas é nesse momento que a gente vê quem está firme ou não. Porque o que estava em jogo, irmão, é algo muito sério. É um emprego, é uma estabilidade. É a minha vida, na verdade. E muita gente fez: tu é doido. Chegou no momento lá, no dia da audiência, o advogado estava lá, fez: olha, negue, senão vai dar errado. Negue, negue, negue. Eu fiz: não, ó, se Deus me colocou diante disso, Ele sabe o porquê. Se for para eu perder o emprego na polícia, Ele sabe por quê. Porque não é para eu continuar. Se for para continuar, eu vou continuar, mas eu não vou negar Jesus. Eu não vou mentir. E eu orei bastante. Quando chegou no meu momento lá da minha audiência, colocaram lá o CD para passar meu áudio. Eu orando. Cadê o áudio pegar, irmão? O áudio não conseguia pegar, não conseguia. Eu já estava começando a ficar feliz. Meia hora, o coronel tentando botar para pegar, todo mundo chegando. Chegou um enviado, colocou o áudio para pegar. Depois de meia hora, eu fiz: misericórdia. É agora. Botou o áudio para pegar. Quando o áudio pegou lá: coronel, é seu esse áudio? É meu. Ele chega, se assustou. Ele: hã? Como assim é seu? É seu mesmo? Você vai dizer que é seu? Fiz: é, sou eu. É minha voz, é meu. E aí o processo foi rolado lá, a audiência. O processo ainda está rolando, já faz quase 4 anos. Mas eu confio em Deus, irmão. Eu confio em Deus, independente da dificuldade.
E é na dificuldade que a gente entende e encontra a nossa verdadeira identidade. Se você de fato é verdadeiramente crente ou não. Porque, como eu falei, ser crente e tudo dando certo é muito fácil, irmão. E a gente precisa entender que a gente precisa confiar em Deus. E é no deserto que a gente vai conhecer a nossa verdadeira identidade. É no deserto que a gente vai crescer, amadurecer. É no deserto que a gente aprende. E é por isso que Abacuque 3,17 ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. O que é que Abacuque estava dizendo? Pode me faltar qualquer coisa, faltar tudo, mas eu vou continuar me alegrando no Senhor, porque Ele é o Deus da minha salvação. E a gente precisa entender isso, irmão. Hoje eu sei onde eu deveria estar, porque eu aprendi no deserto, eu enfrentei o deserto. E hoje eu sei qual é o meu lugar, qual é a minha identidade, qual é o meu propósito. E o que você tem que entender e aprender é que o meu deserto é diferente do teu deserto. O meu casulo é diferente do teu casulo. O grande problema é a gente querer algo que alguém conquistou sem querer passar pelo processo ou a dificuldade que aquela pessoa passou. É algo que eu costumo falar assim, que as pessoas dizem, do nada. Eu não sei se você já falou isso para alguém. Poxa, fulano do nada está se dando bem na vida agora. Mas você não viu o quanto ele trabalhou, o quanto ele lutou, estudou para chegar onde ele está. Fulano do nada já está ali na igreja pregando. Você não viu quanto tempo ele passou lendo a Bíblia, chorando, lutando, aprendendo, sofrendo para chegar até ali. Porque a gente tem que entender, irmão, que algo talvez que dê certo para mim não vai dar para você. A armadura de Saul, ela não dava em Davi. Quando Saul coloca a armadura em Davi, Davi travou, Davi fez, opa, eu não vou conseguir fazer nada com isso. E ele tira a armadura. Por quê? Porque Davi, ele foi chamado para tirar badoque, tirar pedrinha no badoque. Davi não foi chamado para lutar com espada, irmão. E muitas vezes você está lutando e usando aquilo que você não foi chamado, fazendo aquilo que você não foi chamado para fazer, e não vai dar certo. A gente precisa aprender e amadurecer no deserto. Por quê, irmão? Qual é o pai que quer ver o mal do seu filho? Nenhum. Mas a gente tem que entender que Deus só deixa a gente enfrentar um deserto, uma dificuldade, que a gente consegue suportar. Se você não conseguisse passar, Ele não deixaria. 1 Coríntios 10:13 diz que fiel é Deus, que não deixa você ser provado além do que você pode suportar. Mas antes disso, Ele te dá todo o auxílio necessário para você passar pela provação. Se você vê um buraco muito grande que teu filho não consegue pular, tu não vai deixar ele pular para cair e quebrar a cara. Porque você sabe que é maior do que ele pode suportar. Quando Deus deixa a gente passar por alguma coisa, é porque Ele sabe que a gente precisa, sabe que a gente consegue passar por aquilo. Há um tempo atrás, quando eu morava num terceiro andar ainda, meu filho mais velho, que vai fazer 9, estava com 5 anos, a gente chegou da escola, ele estava com a lancheirinha dele, e eu estava com algumas compras. E aí, eu coloquei, nenê. E aí eu coloquei algumas compras para meu filho levar também. Ele estava com a lancheira e botei mais algumas coisas na mão dele. Ele fez, papai, eu não vou conseguir. Mas eu sabia que ele era capaz. Eu falei, não, você consegue. Ele, não, pai, eu não vou conseguir não, não vou conseguir. Vai conseguir, vamos. Eu fui subindo e ele foi subindo atrás, reclamando, dizendo que não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir. E a gente chegou no terceiro andar. E ele conseguiu. E ele chegou lá todo feliz. Ele, papai, eu consegui. Eu estou muito forte. Consegui trazer tudinho. Eu falei, tá vendo, filho, que você conseguiria? Eu poderia ter limitado ele de passar pelaquela dificuldade, mas ele não ia se preparar para os próximos desafios. Deus poderia nos poupar de algumas dificuldades, mas a gente não iria se preparar nem aprender para os próximos desafios.
Então é necessário que a gente passe por algumas coisas. Deus está deixando eu e você lutar sozinho por algumas dificuldades, alguns desafios, porque Ele sabe que você consegue, Ele sabe que é possível, Ele está te esperando do outro lado para que você chegue lá em cima e você entenda e aprenda com aquilo tudo. O que eu e você tem que entender é que o impossível Deus faz, mas o possível é eu e você que tem que fazer, irmão. Abrir o mar vermelho, homem nenhum pode fazer, então Deus abriu o mar vermelho. Mas o marchar era nossa obrigação. E eu sempre falo, irmão, se Deus quisesse, Ele poderia pegar o povo de um lado, fazer aparecer do outro. Resolvida a bronca, não precisava abrir o mar. Mas Deus só faz o impossível. O possível Ele deixa que eu e você faça, porque é nossa escolha. Se uma pessoa não quisesse atravessar, ia ficar lá sentada, sentadinha com preguiça, sem problema, zero bronca. Mas o exército vinha atrás. E a gente tem que entender que tem muita coisa que a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que entender que Deus está permitindo para você enfrentar essa dificuldade, está permitindo que essa igreja passe por essa dificuldade, porque Ele sabe que a gente precisa amadurecer. Ele está do outro lado, só esperando, irmão, para nos receber, nos abraçar, e dizer, filho, que bom que você chegou, você aprendeu aqui. É aquilo que eu falo, geralmente quando a gente quebra a cara uma vez, normalmente a gente não vai quebrar a cara na mesma área de novo, porque a gente aprende. Se você estourou o limite do cartão, você vai ser mais cauteloso na próxima vez. Se você levou um choque na tomada, você vai ser mais cauteloso quando for mexer com energia. Se já se afogou alguma vez, provavelmente você vai gerar uma resistência contra a água. Por quê? Porque a gente aprende nas dificuldades. Veja que coisa interessante, irmão, lá em Deuteronômio 8, versículo 2, diz assim: lembre-se de como o Senhor Deus os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-lo à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Deus conduziu todo aquele povo durante o deserto, irmão, para conhecer a intenção do coração de cada pessoa. Deus permitiu que eles passassem aquele período no deserto para conhecer o coração, para que aquelas pessoas amadurecessem. E tem gente que passa mais tempo do que o necessário na dificuldade. Por quê? Porque não aprende. Aquele povo, uma travessia normal do deserto é feita em 10 dias. O povo de Deus passou 40 anos rodando. Por quê? Porque não quis aprender. Ficava murmurando, ficava questionando. E o grande problema, ao invés de a gente ficar reclamando do deserto, a gente tem que aprender no deserto. Ao invés de reclamar, por que Deus? A gente deve perguntar, para que Deus? Para que essa dificuldade? Por que eu tenho que passar por isso aqui? Para que o que é que eu tenho que aprender aqui? O que a gente tem que entender, irmão, que Deus está permitindo essa dificuldade, mas Ele já está do outro lado, com a terra prometida, Ele já tem uma bênção para a nossa vida, mas tudo que eu e você precisa fazer é passar por esse deserto, aprender nesse deserto, porque o deserto é que vai mostrar a tua identidade, o deserto é que vai te amadurecer. Eu não sei se você já percebeu, irmão, ou já falou isso alguma vez, mas não tem algumas coisas que a gente fala dizendo assim, se acontecer isso na minha vida, eu não aguento não. Acontece e a gente passa. Quando a gente passa, a gente diz, meu Deus do céu, eu passei por isso, foi Deus mesmo na minha vida, viu? É exatamente isso que acontece. Deus permite que eu e você passe por dificuldade, por deserto, para você entender e saber que não é sua força, não é a sua capacidade, é Deus em nós que está nos dando força e está nos mostrando algo que a gente nem sabia que era capaz de suportar. Meu irmão, por que Deus pediu Isaac a Abraão? Será que Deus tinha dúvida se Abraão ia sacrificar ou não? Não, Ele não tinha dúvida. Deus é presciente, é onisciente. E por que Ele pediu Isaac a Abraão, para Abraão sacrificar? Porque Ele queria mostrar para Abraão uma capacidade que Abraão não conhecia que ele tinha. Abraão não sabia o que ele era capaz de renunciar por causa de Deus. As pessoas não sabiam o que uma pessoa de Deus é capaz de abrir mão quando Deus está na vida dela. E é por isso que Deus permitiu isso passar na vida de Abraão.
E é por isso que Deus está permitindo você passar por essa dificuldade, para que você conheça e entenda a força que Deus colocou na tua vida, a capacidade de suportar a dificuldade, para que o povo lá fora veja, fulano passou por isso e está viva, está alegre, está sorrindo, é Deus mesmo na vida dela. É isso que Deus está querendo fazer na tua vida, irmão. É isso que Deus está querendo nos ensinar diante dessas dificuldades. Eu não sei quais os problemas e dificuldades que você está enfrentando, mas Deus, Ele conhece cada detalhe da tua vida, irmão. E se Ele te trouxe aqui, é porque Ele está falando algo muito forte no teu coração. Fica de pé para parecer que está acabando. O louvor pode vir já para cá para o altar. Irmão, tem algo muito forte falando no meu coração. Deus está falando que tem algumas pessoas que estão enfrentando dificuldade e deserto, que foi o próprio Deus que colocou. E no momento certo, Deus vai te tirar dela. Que você apenas tem que ser obediente. Você tem que continuar sendo fiel diante dessas adversidades. Deus também está falando que tem pessoas que estão passando dificuldade por escolhas erradas dela. Escolhas que não deveriam ser feitas, mas foram feitas. E essas pessoas, para essas pessoas, você tem que cair em si. Você tem que se levantar. Você tem que se arrepender e voltar ao lugar que Deus te colocou. E também Deus está falando que algumas pessoas vão enfrentar algumas dificuldades ainda na vida. E é por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite, porque Ele já queria te dotar, te capacitar, te direcionar, para que você enfrentasse essa dificuldade da maneira correta. Eu não sei o que é que está passando na tua vida, irmão. Feche teus olhos no teu lugar nesse momento. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por ter falado ao nosso coração. Muito obrigado, Pai, por sempre lembrar de cada um de nós, Senhor. Tu sabe a dificuldade que cada pessoa está enfrentando. Tu sabe o deserto que a gente está enfrentando, Senhor. E obrigado por nunca nos deixar só. Obrigado porque o Teu Espírito Santo está trazendo verdades à nossa vida. Teu Espírito Santo está trazendo algo para o nosso coração durante toda essa noite, Senhor. Pai, que cada pessoa consiga, Senhor, fazer a escolha correta. Fazer aquilo que o Senhor faria no nosso lugar, Espírito Santo de Deus. Pai, que essa palavra, essa mensagem, ela não caia no campo do esquecimento, mas que essa palavra possa começar a ser gerada no nosso coração. Essa palavra ela possa começar a ganhar vida. Essa palavra possa começar a crescer, a frutificar, Senhor. Que essa palavra comece a gerar mudança e transformação. Mudança de hábito, mudança de atitude, Pai. Novas escolhas, novas direções, novos recomeços, Pai, sendo iniciados nessa noite, Pai. Pai, eu declaro na autoridade do Teu santo nome, Senhor, que ninguém vai sair dessa igreja da mesma forma que chegou, Senhor, porque o Teu Espírito Santo está aqui sobre nós, Pai. Tu está aqui falando ao nosso coração. Pai, que o Teu toque, o toque do Teu Espírito comece a ser sentido nesse lugar. Toca o nosso coração, Senhor. Enche a nossa vida, Pai. Que a gente possa sair daqui cheio da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai continuar fazendo, Senhor. Coloca vida nessas palavras, Senhor. E é no nome de Jesus, Pai, que nós te oramos e agradecemos. E quem crê e concorda, diz amém. Aleluia.